No final do trânsito de Marte pelo signo de Áries, agora em 2026, nós vamos ter uma surpresa. Marte vai dar de cara com Quirón e os dois vão estar juntinhos no céu ali por um tempinho, gerando uma energia super poderosa, bastante intensa, que a gente tem que ficar ligado para não sobrar para a gente de novo, né? Então, nesse vídeo a gente vai conversar sobre todas essas características. Bora lá! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da Academia Astrológica. Eu sou o Nando Hanner, sou psicanalista junguiano, sou astrólogo há 15 anos, sou especialista em Plutão e Casa 8 e trabalho com terapia astrológica, que é uma ferramenta que eu venho desenvolvendo ao longo dos últimos anos. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre esse trânsito de Marte em conjunção com Quirón, mas antes da gente entrar no tema, eu quero dar 2 recadinhos para vocês só. Primeiros, 3 recadinhos, né? Rapidinho. Primeiro, você quer marcar seu mapa natal, previsões ou conhecer a terapia astrológica? Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o WhatsApp para você me chamar, tirar suas dúvidas, entender como funcionam as sessões, fazer o seu agendamento e saber dos valores também, tá? Segunda coisa, você quer estudar aqui na Academia Astrológica, quer aprender astrologia, tem 2 formas. A primeira delas é o curso gratuito de astrologia. Tem uma playlist aqui na página principal do canal chamado Curso Gratuito de Astrologia, onde você vai aprender pedacinho por pedacinho. Você vai ter várias aulas básicas ali para você começar a entender a astrologia. A segunda forma e mais profunda é a área de membros, onde a gente tem 3 níveis. Tem o curso sobre signos, mini curso sobre signos, mini curso sobre planetas e signos e o curso completo de astrologia, tá? Então esses 3 níveis que tem ali para você poder aprender a dominar a astrologia. O segundo recado que eu quero dar é para quem estuda e trabalha com astrologia. A partir de agora, eu estou procurando astrólogos iniciantes ou que já tenham alguma experiência que tenham interesse em trabalhar comigo aqui na Academia Astrológica. A gente está expandindo, a gente está crescendo, eu quero trazer astrólogos para trabalhar comigo aqui, tá? Então, se você está finalizando os seus estudos, se você já finalizou e se você já trabalha, você quer expandir, você quer ter mais oportunidades, manda mensagem para mim aqui, manda no link aqui embaixo. Fala, Nando, vi seu anúncio lá e quero saber o que é, quais são as ofertas, como que você vai trabalhar e tal. Então, é uma oportunidade para você que está começando, está com pouco cliente e quer aumentar a sua demanda e ganhar mais experiência. Bacana? Então, manda mensagem que a gente combina de se encontrar, de fazer uma reunião para te explicar como é que funciona. Se você conhece alguém que está afim de começar a trabalhar com astrologia, é só mandar esse vídeo para ela e pedir para entrar em contato, certo? Então vamos lá falar sobre esse trânsito bastante importante, porque a gente tem ativações de pontos que são bastante delicados, né? Você tem um Quirón, que é potencialmente um símbolo de traumas, de dores, de problemas, de crises, e que ele está sendo ativado pelo trânsito de Marte em Áries. Então são partes que são bastante importantes da gente entender como funciona. O Quirón, eu não vou explicar para vocês com detalhes porque ele é super vasto e complexo, tá? Ele é bastante complexo e profundo, mas para você que quer entender melhor como isso funciona, aqui no canal, vai lá na página principal, entra lá em playlists, rola um pouquinho para baixo que tem uma playlist só sobre Quirón aqui. Eu desenvolvo toda a ideia da mitologia, dos efeitos psicológicos, das potenciais situações que ele pode causar e também tem vídeos de análise de Quirón casa por casa. Na hora que você pega isso aqui e vê o que tem no seu mapa, você consegue começar a entender o que aquilo simboliza e como que você pode traduzir numa experiência positiva. Bacana? E aí o que a gente precisa pensar? O Marte, ele é um planeta de ativações. Imagina assim, ó, que você está dentro da sua casa e você vai entrar num cômodo que está com a luz apagada. Quando você entra num cômodo e acende o interruptor, esse movimento de acender e trazer luz para aquele cômodo é a ação de Marte. Ele liga, ele inicia, ele dá ação, ele coloca em movimento as situações que estão envolvidas com aquele setor que você está entrando, que você está observando, tá? E quando ele estiver passando nos signos, ele está mexendo com casas do seu mapa natal. Essas casas, cada casa tem um setor, então ele vai colocar aquilo em relevância e que é bastante interessante da gente pensar é que toda vez que o Marte entra numa casa, ele está iniciando um ciclo de 2 anos, situações novas envolvendo aquele pedaço ali. Porque a revolução dele é de 2 anos, né? O Sol dá a volta no zodíaco em 1 ano, o Marte dá a volta em 2 anos, o Saturno dá a volta em 29 anos, né? Então, toda vez que você tem uma entrada de um planeta numa casa, você inicia uma relação nova
entre a casa e o planeta. Então é uma coisa assim, é como se você fosse abrir um negócio. Então o Marte está entrando, por exemplo, na sua casa 10. O Marte entra na casa 10, ele te traz oportunidades de abrir um negócio novo. Então você vai lá e você começa um ciclo de desenvolvimento daquela experiência ao longo de 2 anos. Quando ele chegar no final desse segundo ano, você já tem experiência, você já sabe o que está acontecendo, você já sabe o que precisa ser alterado, você sabe se você vai expandir, se você vai segurar, se você vai contratar gente, se você vai mandar gente embora. Então esse movimento ele é renovado a cada 2 anos e você passa por um ciclo de experiências diferentes dentro daquele setor. Isso serve tanto para a entrada de casas, na verdade para a casa inteira, né? Quando o Marte entra na casa ele fica forte, ele fica bem forte. Mas à medida que ele vai caminhando dentro da casa, ele permanece com bastante intensidade, tá? Ele é diferente, por exemplo, de Plutão, que vai diminuindo e perdendo um pouquinho de força. Então, quando ele faz essa entrada, ele ativa isso. E aí serve tanto para a entrada de casas, quanto para planetas que você tiver aí. Por exemplo, tem gente aí que tem um monte de... Ó, o pessoal que nasceu ali em 89, 90, por exemplo, que tem um monte de gente em Capricórnio. Então, na hora que o Marte passa em Capricórnio, ele vai ativando todos aqueles planetas que tem ali. E a gente tem vários mapas de combinações diferentes que tem aglomerações de planetas em determinados signos. Então, tem bastante gente com coisa em Libra, com um monte de gente em Peixes, tem um monte de gente em Aquário, um monte de gente em Sagitário, tem tudo isso, né? Cada geração tem uma aglomeração planetária num signo aí. Então, quando esse Marte está passando, ele está ligando, ele está ativando, ativou o planeta, ativou o planeta, ativou o planeta. E são situações novas que vão acontecendo à medida que ele vai transitando. Às vezes, ele passa num lugar onde não tem nada. Então, ele vai ativar só as situações daquela casa. O que é mais bacana do que você ter várias ativações ao mesmo tempo, que a gente fica meio atrapalhado, porque é muita informação nova acontecendo, são muitas situações, potenciais crises acontecendo que podem deixar a gente meio atrapalhado, meio irritado e reativo com as situações daquele setor ali, tá? Só que isso é uma coisa quando a gente está equiparando, a gente está trazendo de uma análise para o seu mapa natal. O que eu estou falando agora é de Quiron em Áries, que é o trânsito de Quiron. Você tem posicionamentos de mapa natal e tem posicionamentos de trânsitos, né? Então hoje, quando a gente olhar para o céu assim, a gente vê o Marte, a bolinha vermelha passando ali, e atrás dele lá longe tá Quiron, bem longe. Quiron fica muito longe, tipo muito longe mesmo. E aí a gente tem esses dois que estão no signo de Áries, inclusive os dois estão no final da passagem deles por Áries, né? Tanto o Quiron quanto o Marte, eles estão no finalzinho do caminho deles. O Marte, por ser mais perto, ele é muito mais rápido, né? Fica mais ou menos uns 2 meses em cada signo. O Quiron, ele leva muito mais tempo, mas ele está lá no signo de Áries já faz um tempão e está finalizando o ciclo dele. Eu fiz um vídeo aqui no canal chamando a atenção para as pessoas que vão fazer 50 anos, que é quando a gente começa a viver o retorno de Quiron. Lembra que eu falei que o Marte dá a volta em 2 anos e o Saturno dá a volta em 29 anos? O Quiron dá a volta em 50. Então, toda vez que a gente uma pessoa faz 50 anos, cada pessoa que faz 50 anos, está vivendo essa passagem de Quiron, que faz parte das experiências que a gente tem da crise da meia-idade, tá? Então, nesse retorno de Quiron, existem várias situações que podem se desenvolver aí. Se você quer saber mais sobre essa ideia, procura lá no canal, vai na página principal, vai em vídeos e vai rolando para baixo até achar o vídeo sobre Quiron que eu fiz em janeiro? Foi janeiro ou fevereiro? Não sei, um dos dois. Mas dá uma olhadinha lá, tenta entender esse contexto, coloca aí no seu contexto de vida e vê o que isso pode provocar para você. Se você quer saber mais detalhes e entender como isso se opera na sua vida, a gente pode fazer uma sessão de astrologia, de terapia astrológica focada no Quiron. A gente vai fazer só análise de Quiron, não vai pensar em mais nada de diferente. Vamos fazer essa análise de Quiron, como que ele se apresenta no seu mapa natal e o que pode vir através desse trânsito, tá? Mas o ponto da história toda é que o Marte, a partir de agora, dia 11 de maio até o dia 27, ele está em conjunção com esse Quiron.
Então ele vai potencializar essa energia de Quiron. Lembra que eu falei sobre acender a luz? Então, na hora que esse Marte estiver passando, ele vai acender a luz de Quiron. Tá? Ele vai trazer esse movimento para fora. E ele vai potencialmente mexer com situações do nosso mapa. Uma coisa que eu gosto de falar para vocês todo vídeo e que eu vou enfatizar agora é que essa energia de Quiron, ela vai depender da composição, da distribuição, da formação de mapa de cada uma das pessoas. Então, de uma forma pode afetar você, de uma forma pode não me afetar e nem outras pessoas. Então a gente sempre tem que ver o que é que existe no seu mapa natal dentro dessa área onde tem esses dois planetas transitando hoje, porque eles podem sim ser representantes de alguma nova dor, algum problema, ou pode passar em branco, literalmente, pode passar em branco, tá? Se não tiver nada ali onde eles estiverem, você pode ficar tranquila que isso pode não significar nada de muito importante na sua vida. Mas, se você tem posicionamentos ali, se tem coisas perto, precisa prestar atenção. Porque o Quiron, ele não é um planeta, ele não é um asteroide que já nasce ativo. Como, por exemplo, se a gente fizer análise de Sol e Lua e Mercúrio e Vênus, eles são super intensos, nos primeiros anos de vida eles já estão ali vivendo, já estão super fortes. O Quiron e Lilith não é sempre assim. Como são dois pontos que simbolizam dores, traumas, crises, às vezes eles podem ficar dormentes por alguns anos até serem ativados por alguma coisa importante, como um trânsito de Marte, como um eclipse, como um Mercúrio retrógrado, um trânsito de Urano, uma progressão secundária. Pode ser ter várias coisas que vão ativar esse Quiron e não é necessariamente que ele está sempre presente desde o começo da vida. O Quiron o Quiron e Lilith, né? O Quiron. Ele é um potencial. Ele está ali no seu mapa e ele marca o local do mapa onde você vai ter alguma experiência vinculada com aquela característica de Quiron em algum momento da sua vida. Essa experiência normalmente é uma experiência de crise, de dor, de problemas, porque Quiron está vinculado com isso de uma forma ou de outra. Tá? A mitologia de Quiron em si é a vivência de um problema que aparentemente não tem solução, por mais que a gente se esforce. Mas, ao mesmo tempo, através dessa crise, dessa dor, dessa perda, dessa ferida que a gente acaba vivenciando, nós ganhamos muita experiência com relação à vida. Muita, especialmente com aquele ponto que a gente está vivendo. Então, na hora que a gente presta atenção e identifica o que é que pode acontecer, a gente vai ver que a gente precisa se preparar. De uma certa forma, a gente precisa se preparar psicologicamente, ficar atento com todas as situações que envolvem aquele ponto, porque em alguma hora pode rolar alguma coisa de grande intensidade e aí você vai precisar mexer os seus pauzinhos, vai precisar ter a sua estratégia para poder cuidar daquelas questões. Tá? O que pode deixar esse momento um pouco mais delicado é porque você tem um Marte, que é um planeta de agressividade, que potencialmente pode simbolizar violências, brigas, discussões, sangue, né? Que está em Áries, que é um signo que não é lá o rei da paciência, né? Então você tem vários símbolos, várias situações juntas que podem provocar algumas catáreses, alguns problemas nas nossas relações, no dia a dia, algumas separações, algumas crises, brigas, né? Tem várias coisas que podem acontecer ali dentro e que precisa ser projetado em cima de cada mapa. Precisa prestar atenção nisso, precisa fazer o seu mapa, ver o posicionamento onde estão essas coisas e ficar ligado e pensar nas potencialidades, quais são as soluções que você pode trazer para isso. Infelizmente, assim, não tem muito o que discutir filosoficamente o quanto essas situações trazem dentro de si toda a energia de evolução para a sua vida, de ganho de experiência. Porque é aquele negócio, né? Quando a gente está dentro do olho do furacão, a gente quer mais sair e não quer ficar filosofando, nossa, como eu estou aprendendo sobre a vida, né?
com essas perdas, essa briga que eu tive, esse olho roxo que eu tô, nossa, que legal que eu aprendi, que eu vou crescer, que eu vou evoluir, que eu vou aprender mais sobre. A gente não quer ficar discutindo esse negócio, a gente quer se livrar da crise. Então, isso é uma coisa que pode acontecer, que com o passar do tempo, com o passar dos anos, até você pode olhar para trás e falar, bom, aquela experiência de problemas, de dor, fez com que eu evoluísse internamente, ganhasse mais experiência e agora eu sou uma pessoa diferente por causa daquilo. Mas a vivência disso não é muito bacana. Então, sem querer deixar todo mundo ansioso e nervoso com o que pode acontecer, lembra de analisar isso no mapa, no seu mapa, e ver se isso pode ou não trazer alguma influência negativa. Do ponto de vista positivo, se você tiver esse Quiron já acionado na sua vida, né? Se você já experimentou alguma coisa nesse ponto de Quiron, já teve vivências disso bastante intensas, o retorno de Marte, essa passagem de Marte aqui de novo, pode ajudar você a subir degraus de cura dentro dessa experiência potencialmente dolorosa. Quando você tem uma passagem de Marte, você tem a oportunidade de abrir esse baú de dor e trazer para fora essas coisas que estão te atolando a vida, essas memórias, esse luto que não passa nunca, essa raiva ou ressentimento e amargura que você tem de outras pessoas ou mesmo da vida em si e também com você mesmo. Tá? Na hora que você tem essa passagem, você tem a oportunidade de se limpar, de tirar isso de dentro de você. Mas eu recomendo que para você ter as melhores experiências e conseguir alcançar a oitava superior dessa energia de Quiron, que você faça isso junto com algum profissional. Seja uma psicóloga, um psicólogo, algum terapeuta espiritual, energético, mesa quântica, astrologia, né? Qualquer forma de terapia vai ajudar você a encontrar um caminho mais saudável. A cura interna, a nossa terapia, não é autodidata. Manja? Nós temos nossas limitações do que nós conseguimos enxergar do nosso comportamento porque a gente está emocionalmente envolvido. Se você está com uma terapia, você tem alguém vendo isso de fora e identificando coisas que você não está enxergando porque você está no olho do furacão ali. Às vezes é só pegar um negocinho do seu lado, mas você está tão agarrado numa realidade de ansiedade que não permite você enxergar para os lados. Então recomendo que você continue o seu acompanhamento terapêutico, ou vem falar comigo, ou arranja alguma outra pessoa que pode te ajudar nesse caminho, porque essa é uma fase que pode ser bastante importante para você se livrar dessas dores aí. Certo? Então beleza. Na semana que vem eu vou publicar um vídeo falando sobre a entrada de Marte no signo de Touro, que aí sim a gente vai ter um momento de maior objetividade, mais construção, capacidade objetiva de construir, de conquistar os nossos objetivos. Bacana? Então é isso. Boa semana para todos. Beijo. Até a próxima.